Ouça com atenção, porque o que vai tocar o seu coração neste domingo não é ruído, nem acaso, nem uma coincidência vestida de pressa. É como se uma porta antiga, que você achou que já estava trancada para sempre, começasse a respirar de novo diante de você. Você sente isso no corpo antes de entender com a mente, porque certas verdades chegam primeiro como peso no peito e só depois viram linguagem. Talvez você tenha passado dias tentando parecer firme, enquanto por dentro se perguntava se ainda havia um lugar para você. Hoje, o céu não fala com barulho. Hoje, ele fala com reconhecimento. E quando o reconhecimento chega, ele não pede licença para tocar as partes mais escondidas da alma. Ele entra com a delicadeza de quem sabe exatamente onde você foi quebrado e onde você continuou esperando. Há uma revelação sendo preparada no silêncio que ninguém viu. Há uma identidade sendo reunida em fragmentos que pareciam perdidos. E tudo começa assim, com você ficando em pé diante da própria história, sem precisar fugir dela. O que vai ser mostrado não é para ferir você, mas para devolver a você aquilo que foi coberto por tempo demais. Você não está ouvindo uma frase bonita. Você está sendo chamado para um espelho mais profundo. E esse espelho, hoje, não mente sobre o que foi plantado em você. Há dias em que a manhã parece comum, mas o ar carrega uma espessura estranha, como se a casa estivesse esperando junto com você. Você abre a janela e vê a rua da mesma forma, mas por dentro alguma coisa já não se encaixa no antigo desenho. A xícara de café na mesa, a cadeira puxada para trás, o celular virado para baixo, tudo parece pequeno diante do que está prestes a ser revelado. Você continua as tarefas de sempre, mas há um cansaço que não vem só do corpo. É o cansaço de sustentar uma versão sua que já não consegue esconder a verdade inteira. E ainda assim, você permanece, porque existe em você uma lealdade silenciosa ao que é real. É por isso que este domingo encontra Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Você no meio do caminho entre o que foi suportado e o que finalmente será nomeado. A verdade quase sempre chega assim, sem anunciar desfile, sem chamar atenção, como um mensageiro que bate à porta quando o coração já está cansado de fingir. Você pode até ter tentado se distrair, mas a alma tem memória. Ela reconhece quando o tempo de esconder terminou. Há coisas que Deus não deixa morrer, apenas cobre por uma estação. Há coisas que o tempo tenta apagar, mas não consegue arrancar do centro do seu ser. E quando a cobertura cai, não é vergonha, é retorno.
O que parece apenas um domingo comum pode se tornar o dia em que você percebe que nunca esteve tão perto de ser reencontrado. Não é por força que essa percepção está chegando, nem por esforço humano tentando empurrar uma porta espiritual. Você já viveu o bastante para saber que algumas respostas não nascem da ansiedade, porque a ansiedade só repete o barulho da falta. Mas aqui há outro som, mais profundo, como passos no corredor de uma casa que estava silenciosa demais. É como aquela palavra antiga que diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram, e essa luz não precisa gritar para ser verdadeira. Ela apenas entra e o que era confuso começa a perder o domínio. Você talvez tenha sentido por muito tempo que precisava provar quem era, como se a sua existência precisasse de testemunhas humanas para ser legítima. Hoje, a direção é outra. Hoje, o próprio céu parece estar dizendo que a prova já foi semeada dentro de você e a hora de vê-la é chegada. O peso no ombro, a tensão na mandíbula, a respiração que anda curta, tudo isso pode ter sido o modo do seu corpo dizer que aguardava uma confirmação que não vinha de fora. Há uma verdade sendo levantada com misericórdia, não com acusação. Você não é o erro que tentaram fixar em você. Você não é o rótulo que caiu sobre sua testa em dias de fraqueza. E o domingo chega como quem retira uma cortina sem violência. O que estava escondido não está sendo destruído, está sendo mostrado. Talvez o mais difícil não tenha sido sofrer, mas continuar sem saber exatamente o nome do que você carregava. Existem dores que a gente suporta melhor quando entende sua origem, e existem caminhos que só se tornam habitáveis quando a verdade começa a organizar os pedaços. Você já deve ter passado por momentos em que olhou ao redor e pensou que todos estavam avançando enquanto você estava preso numa espécie de espera sem mapa. Mas a espera não foi vazia, ela estava formando percepção. Ela estava limpando ruídos. Ela estava separando a sua voz da voz de quem falou demais sobre você. Agora o que emerge não é apenas conforto, é discernimento. Você começa a perceber o que vinha de Deus e o que vinha de medo. Você começa a perceber o que era chamado e o que era distração. E isso muda tudo, porque identidade não é adivinhação, é reconhecimento. Quando o Senhor revela, Ele não inventa algo novo em você. Ele traz à superfície o que sempre foi plantado no secreto. Há um tipo de paz que só nasce quando a mentira perde a força de parecer conveniente. Há um tipo de alívio que só aparece quando você para de negociar com versões menores de si. Este domingo pode marcar exatamente isso, o instante em que a névoa se abre e você compreende que a sua história estava sendo conduzida, não abandonada. O que parecia atraso era preparo. O que parecia silêncio era alinhamento. E o que parecia demora era apenas o peso sendo retirado, camada por camada, para que a sua verdadeira face voltasse a respirar. Hoje você pode notar um detalhe simples e, ainda assim, decisivo. Você não está reagindo como antes. A mesma mensagem que antes te derrubava, agora encontra em você uma calma diferente. O mesmo ambiente que antes te apertava agora, revela onde você já não cabe. Até o modo como você segura o telefone, como olha para a mesa, como se levanta da cadeira, pode estar contando que alguma mudança já começou. E mudanças profundas quase sempre começam desse jeito, discretas, no interior do gesto mais comum. Você talvez tenha se acostumado a chamar de normal aquilo que só era sobrevivência. Mas a sobrevivência não é o destino final da sua alma. Há um chamado maior, e ele está sendo recuperado sem espetáculo. Você não precisa correr atrás de uma imagem mais bonita. Precisa permitir que a imagem verdadeira reapareça. É como quando uma casa antiga recebe luz pela primeira vez depois de muito tempo,
e cada canto mostra o que estava escondido no escuro sem que a luz precise se desculpar. O que era pesado começa a perder a autoridade. O que era embaralhado começa a se ordenar. O que era medo começa a reconhecer a presença da misericórdia. E você percebe quase com espanto que a firmeza não veio de uma promessa humana, mas de uma presença que não desistiu de você. Há uma verdade que não o acusa. Ela o chama pelo nome certo. Há uma identidade que não o reduz. Ela o recoloca em pé. E neste domingo, você pode estar mais perto desse encontro do que imagina. Quando uma porta espiritual se abre, nem sempre ela faz barulho. Às vezes, ela só muda a temperatura do ar. Você entra numa sala e sente que algo foi tocado ali antes mesmo de o olhar alcançar os detalhes. É assim com a revelação que está se aproximando de você. Primeiro ela altera a atmosfera, depois ela esclarece o sentido. Talvez você tenha esperado sinais grandiosos, mas o Senhor também fala pela precisão das coisas pequenas. Um pensamento que insiste, um incômodo que não passa, uma paz que surge no meio da confusão, tudo isso pode ser linguagem. E quando a linguagem do céu encontra a sua vida, nada permanece neutro por muito tempo. Você começa a ver que certas travas internas já não têm a mesma força. Você começa a ver que o que parecia uma parede era, na verdade, uma estação de espera. Você começa a ver que algumas pessoas só conseguiram definir você porque você mesmo ainda não tinha ouvido a definição verdadeira. Mas agora a definição verdadeira se aproxima com mansidão e autoridade. Ela não grita, não pressiona, não confunde. Ela apenas se assenta no centro do peito como quem sempre pertenceu ali. Há um tipo de verdade que faz o corpo relaxar antes de convencer a mente. Há um tipo de luz que não cega, ela revela. E quando ela revela, a vergonha perde o palco, a culpa perde o volume, e a alma lembra que foi criada para viver diante de Deus, não diante do medo. O que está sendo revelado neste domingo não é um enigma para alimentar curiosidade, mas uma restauração para curar desencontros antigos. Você pode até ter passado muito tempo tentando caber no que os outros esperavam, e isso desgasta até a respiração. Há um custo invisível em se dobrar demais para manter a aprovação de gente que nem sempre conhece o peso do seu silêncio. Mas a verdade que vem agora não coopera com máscaras. Ela toca aquilo que você escondeu até de si mesmo e diz que ainda há vida ali. Você talvez se lembre de momentos em que seu coração queria responder com coragem, mas sua história anterior segurou sua língua. Agora algo diferente está acontecendo. A coragem não chega como grito. Ela chega como lucidez. Você começa a sentir que já não precisa pedir permissão para existir no lugar certo. Isso não é arrogância, é alinhamento. E o alinhamento sempre começa por dentro, antes de qualquer mudança externa. A alma vai se realinhando com o que foi prometido, e o corpo sente esse realinhamento como alívio, como calor, como um suspiro que enfim desce mais fundo. Há revelações que não apenas informam, elas reposicionam. Há palavras que não apenas descrevem, elas devolvem eixo. E quando a revelação chega, ela também confronta a mentira que dizia que você era menos do que é. Você não é menor. Você não é descartável. Você não está atrasado para aquilo que foi escrito sobre você. Existe uma forma de silêncio que não é ausência, mas gestação. Você já viu isso em uma casa antes da chuva, quando tudo parece suspenso e a luz do fim da tarde encosta nas paredes sem pressa. No espírito, essa suspensão também acontece, e ela às vezes confunde quem acha que Deus só fala por movimento visível. Mas o que está se formando em você neste momento não depende de espetáculo, depende de permanência. Depende de aceitar que algumas respostas só chegam quando você para de correr em círculos ao redor da mesma dor. Você tem carregado muito,
E o seu cansaço não passou despercebido. A estrada interior onde você caminhou não foi curta, nem simples, nem leve. Mas ela também não foi inútil. Em cada recuo, em cada noite em que você deitou com perguntas sem resposta, algo dentro de você foi sendo treinado para reconhecer o verdadeiro. E reconhecer o verdadeiro muda o modo como você se posiciona diante do falso. Você não precisa mais discutir com toda a sombra que passa. Você só precisa permanecer diante da luz quando ela acender. Há uma maturidade sendo entregue a você agora. E ela se manifesta como paz que não depende de circunstância. Há uma identidade que o céu não esqueceu, mesmo quando você quase esqueceu. E o que é esquecido pelos homens pode ser lembrado com precisão por Deus. É por isso que este domingo não será como outros domingos. Ele carrega a quietude de um acerto. Se alguma dessas palavras já tocou o lugar em você, que fica em silêncio por fora e em alerta por dentro, então eu quero te pedir algo simples e sério ao mesmo tempo. Escreva nos comentários 888. Esse número escrito assim é um sinal de confirmação, como quem reconhece que algo foi alinhado sem alarde. Não é magia, não é fórmula, não é cálculo. É um pequeno acordo com a verdade que acabou de te encontrar. Escreva 888 e volte para mim. O gesto de escrever não muda Deus, mas muda o modo como você responde ao que já foi revelado. E há força nesse tipo de resposta, porque ela marca o corpo e a memória com um sim discreto. Talvez ninguém ao seu redor entenda por que isso importa, mas a alma entende quando é chamada a concordar. Quando você escreve, você não está apenas repetindo um som. Você está reconhecendo uma visita. E a visita precisa ser recebida com presença, não com distração. Por isso eu te peço com simplicidade. Escreva 888 e volte para mim. O que vem depois disso continua falando ao mesmo lugar em você que já começou a despertar. Você pode sentir que algo está se movendo agora, como se a imagem inteira começasse a ganhar relevo diante dos seus olhos. Não era apenas uma expectativa, era uma preparação. Não era apenas uma emoção, era uma abertura. E quando a abertura acontece, a alma percebe que não foi chamada para permanecer dobrada sobre o passado. Há uma linha invisível sendo traçada entre o que te confundia e o que agora te esclarece. Esse traço não apaga sua história, mas desenha um sentido novo sobre ela. É como se a luz atravessasse uma janela antes embaçada e, de repente, os objetos do outro lado ficassem reconhecíveis. Você já viveu tempo suficiente para saber que não existe ganho verdadeiro sem transformação de olhar. Por isso, o que Deus faz não é só te dar respostas, Ele te dá visão. E visão é uma forma de misericórdia, porque te impede de chamar de destino aquilo que era só passagem. Talvez você ainda sinta algum receio, porque o desconhecido sempre tenta negociar com a segurança antiga. Mas a segurança antiga nem sempre era vida. Às vezes era apenas costume, e costume não é o mesmo que chamado. Há uma diferença entre permanecer por medo e permanecer por convicção. A convicção que está nascendo em você não vem do barulho dos outros, mas da clareza que começa a se formar no centro do seu ser. E essa clareza, quando chega, não deixa a pessoa igual. Há uma espécie de manhã interior começando em você, mesmo que o relógio ainda marque a mesma hora de antes. Você pode estar sentado, trabalhando, esperando uma resposta, ou caminhando pela casa com a mente cheia, e ainda assim a mudança já está em curso. O que muda primeiro é o peso, depois o olhar, depois a forma como você nomeia a própria história. E isso é mais profundo do que parece. Porque quando o nome muda, o caminho muda junto. Você talvez tenha passado a vida inteira reagindo ao que foi dito sobre você por pessoas que viam só um pedaço da estrada. Mas o céu vê o desenho inteiro. E o desenho inteiro inclui aquilo que foi interrompido, aquilo que foi protegido, aquilo que precisou amadurecer no escondido.
Hoje, a sua alma pode estar sendo lembrada de que não precisa implorar por uma identidade, precisa recebê-la. A diferença é enorme. Uma identidade implorada vive cansada. Uma identidade recebida vive em paz. É por isso que a revelação não vem para te inflar, mas para te assentar. Ela tira o excesso, o barulho, a ansiedade de performar e deixa apenas aquilo que é essencial. E o essencial é forte o bastante para sustentar você sem esforço teatral. Há uma calma que chega quando a verdade encontra lugar. Há uma firmeza que nasce quando você para de disputar com o que já foi decidido no secreto. E essa firmeza está sendo posta dentro de você agora, como pão para quem caminhou demais, sem pausa. Talvez a sua mente tenha tentado explicar tudo com lógica, mas o seu corpo sabe quando algo é santo antes de saber o nome disso. Ele sente quando a tensão abaixa. Ele sente quando a garganta já não precisa se fechar para proteger você. Ele sente quando o coração, que andava em defesa, começa a abandonar a armadura. E esse abandono não é fraqueza, é cura. Em algum ponto, você aprendeu a viver em prontidão permanente, como quem espera outra notícia dura a qualquer momento. Mas esse estado não foi feito para durar para sempre. Ele pode ter sido necessário por um tempo, e ainda assim não define quem você é. O que define você é a voz que permanece quando o medo termina de falar. A palavra que chega agora é mais antiga do que suas feridas e mais firme do que suas dúvidas. Ela diz que você não foi esquecido, nem deixado para trás, nem perdido fora do alcance da graça. Você pode ter se sentido sem mapa, mas o mapa nunca desapareceu. Ele estava sendo desenrolado no tempo certo. E o tempo certo, muitas vezes, parece lento para quem está ferido, mas é preciso para quem será restaurado. Há um momento em que a espera deixa de ser prisão e se torna confirmação. Esse momento pode estar muito mais perto do que você imagina. E quando ele chega, você percebe que nada estava vazio, estava sendo preparado. Agora há uma mudança no modo como a luz toca tudo o que você vive. O mesmo quarto, a mesma cadeira, a mesma mesa, a mesma calçada, podem parecer iguais por fora, mas por dentro algo se moveu. E quando algo se move por dentro, o mundo ao redor deixa de ser apenas cenário e começa a ser testemunha. Isso acontece porque a identidade verdadeira não fica escondida para sempre. Ela reaparece, mesmo que tenha sido coberta por confusão, canso ou expectativa alheia. Você talvez esteja notando pequenos sinais, um suspiro mais longo, uma lembrança que vem sem agredir, uma vontade de não negociar mais com o que te diminui. Esses sinais importam, eles são como marcas de passagem. A travessia costuma ser silenciosa, mas não é invisível para Deus. Você pode não ter palavras suficientes para explicar tudo, e mesmo assim já está entendendo o suficiente para não voltar ao lugar antigo. Isso é discernimento em movimento. E o discernimento não apenas te alerta, ele te reposiciona, ele te faz parar de chamar de destino aquilo que foi apenas atraso de compreensão. Há uma dignidade sendo restaurada em você, e ela toca até o modo como você respira quando ninguém está olhando. Essa dignidade é a sombra da sua verdadeira identidade antes de ela ser plenamente revelada. O domingo está apenas abrindo a cortina para que você reconheça o rosto que foi guardado para este tempo. Quando você olha para trás, talvez consiga ver que até as coisas que pareceram perdas contribuíram para essa hora. Não porque a dor seja boa, mas porque a mão que conduz não deixou sua dor ser desperdiçada. Há sementes que só encontram espaço depois que o chão é arado, e você conhece bem a sensação desse arado por dentro. Algumas relações, algumas esperas, algumas portas fechadas,
Tudo isso foi formando em você uma capacidade de distinguir o essencial do passageiro. E distinguir o essencial é uma graça rara. Você já não precisa se encantar com tudo que brilha, porque aprendeu que brilho não é o mesmo que verdade. Agora há uma sobriedade doce chegando, uma firmeza que não perde a ternura. Isso é sinal de amadurecimento espiritual. Não é endurecimento, é clareza com mansidão. E a mansidão é uma força que não precisa levantar a voz para permanecer. Se você prestar atenção, verá que o seu interior está sendo reorganizado com cuidado. O que antes corria solto agora começa a se alinhar. O que antes se agitava sem direção, agora encontra trilho. E esse trilho não te limita, ele te liberta da dispersão. Há um sentido retornando para os detalhes da sua vida, como se cada peça antiga encontrasse seu lugar na mesa certa. Isso não acontece por acidente. A revelação chega com propósito, e o propósito dela é devolver a você a sensação de pertencimento ao que é verdadeiro. Hoje, mais do que receber uma informação, você está sendo convidado a reconhecer um padrão que vem se desenhando há tempo demais para ser ignorado. Há um eco de chamado nos lugares onde você pensava haver apenas cansaço. Há uma assinatura de cuidado nos caminhos onde você só via interrupção. E há uma mão paciente sobre o que você julgou ter sido perdido. Isso é o que a revelação faz. Ela traz sentido sem precisar fabricar espetáculo. Você talvez lembre de momentos em que quis respostas rápidas, porque o coração estava apertado demais para esperar. Mas o que é verdadeiro amadurece em silêncio e só depois se torna visível. O seu caso não é diferente. Há uma verdade sendo assentada em você, e ela tem o poder de iluminar sem invadir. Talvez você esteja ouvindo e percebendo que algumas travas que pareciam permanentes já começam a ceder. Isso acontece quando a identidade encontra solo fértil para voltar a crescer. O solo pode ter sido pressionado, mas não foi esterilizado. A vida ali, a marca ali, a vocação ali, e o que estava soterrado não morreu, estava esperando a estação certa para emergir. Este domingo pode ser essa estação. E quando a estação chega, até aquilo que era apenas pressentimento começa a ganhar nome. Talvez o que mais tenha doído não tenha sido a espera, mas a sensação de que você precisava merecer aquilo que já era seu por promessa. Muitas pessoas vivem assim, sempre tentando conquistar o que o céu já decidiu oferecer. Isso desgasta, isso encurta a alma. Isso faz a pessoa confundir graça com recompensa, mas a revelação verdadeira desfaz essa confusão. Ela mostra que há dons que não nascem de desempenho, e sim de pertencimento. Você foi criado com marcas que não dependem da aprovação alheia para serem reais. Mesmo assim, por um tempo, você pode ter caminhado como quem pede autorização para existir. Hoje esse ciclo começa a se encerrar. Não de modo brusco, mas de forma clara. E clareza é um presente austero e precioso. Ela não romanceia o que te feriu, mas também não permite que a ferida governe tudo. Você continua sendo conduzido para fora do labirinto de interpretações erradas. Você continua sendo trazido de volta ao eixo, e o eixo é sempre um lugar de verdade. Quando a pessoa volta ao eixo, ela para de chamar de identidade aquilo que era só defesa. Ela para de chamar de destino aquilo que era só desvio. E começa, enfim, a lembrar o nome que Deus guardou para ela. Há horas em que a alma só consegue orar com o próprio silêncio. Você talvez tenha vivido alguns desses momentos diante da pia, na cama, no ônibus, no corredor estreito da rotina, sem conseguir organizar palavras bonitas. Mas Deus não se afastou nessas horas. Ele estava mais perto do que a sua própria explicação, e essa proximidade agora pode ser sentida como uma mudança de peso no ar, como se algo que antes pressionava começasse a abrir espaço. Há uma gentileza nesse abrir espaço. Não é uma ruptura destrutiva, é uma liberação cuidadosa.
É como uma janela que finalmente deixa entrar vento bom depois de uma tarde abafada. Você respira e percebe que o peito conhece esse alívio antes mesmo de o pensamento nomeá-lo. Isso é a graça tocando a estrutura da sua vida. Ela não apenas consola, ela reorganiza. Ela não apenas visita, ela permanece. E quando permanece, a verdade encontra residência. É por isso que esse tempo importa. Ele está ensinando você a não confundir intensidade com presença, nem barulho com direção. O que o céu está fazendo em você é mais profundo do que um impulso momentâneo. É uma reconfiguração. E reconfiguração leva tempo, mas produz firmeza. Você está sendo preparado para reconhecer a sua identidade sem precisar que ninguém a valide no lugar de Deus. Isso é liberdade em seu formato mais quieto. Agora eu quero que você fique por um instante dentro desta imagem que vem se abrindo desde o começo, como se uma porta no fundo da casa antiga estivesse, enfim, permitindo a passagem da luz. Você não precisa correr para o outro lado. Basta perceber que a passagem existe. Há uma cena interior acontecendo. A poeira no chão se levanta um pouco, o feixe de luz atravessa o corredor e aquilo que estava sem contorno ganha forma. O seu coração, que antes se defendia, começa a baixar os ombros. O seu pensamento, que antes corria sem descanso, começa a assentar. O seu corpo, que aprendeu a esperar perigo, aprende agora a reconhecer convite. E essa mudança é sagrada porque muda a linguagem da vida inteira. Você talvez descubra que o que mais precisava não era de mais controle, mas de mais verdade. E a verdade, quando chega, não humilha. Ela alinha. Ela diz ao seu interior que a noite foi longa, mas não foi definitiva. Ela diz que a história não acabou onde você pensou que acabaria. Ela diz que ainda há um nome de Deus sobre você que ninguém conseguiu arrancar. Há uma confiança nova sendo derramada, e ela não depende de perfeição sua para existir. Ela depende da fidelidade de quem prometeu. Isso significa que mesmo nas partes mais frágeis, a condução continua. E quando a condução continua, a revelação também continua, até que você consiga olhar para si e dizer, com serenidade, que finalmente entendeu o que estava sendo revelado. Se essa imagem falou com o lugar mais sensível do seu coração, escreve nos comentários, eu vejo isso. Esse é o segundo sinal. O reconhecimento curto e presente de que a luz tocou você de verdade. Não precisa ser longo, precisa ser verdadeiro. Escreve, eu vejo isso e volta para mim. A frase carrega a simplicidade de quem já não quer negar o que foi mostrado. Ela não é uma teoria, é um testemunho pequeno, mas inteiro. Quando você escreve, você se coloca do lado da verdade que acabou de tocar sua porta. E isso fortalece a sua própria escuta. Há momentos em que uma confissão breve sela mais do que muitas explicações. Eu vejo isso. É uma forma de dizer que você não está mais dormindo diante do que Deus está fazendo. Escreva a frase e volte para mim. O que vem em seguida continua aprofundando essa mesma passagem, como a luz que não para no corredor, mas entra também na sala. Agora o movimento já não é apenas interno. Ele começa a tocar suas decisões mais concretas. Você pode perceber vontade de responder de outro jeito, de desligar o que alimentava o medo, de sentar em silêncio sem preencher tudo com ruído. Isso parece pequeno, mas é enorme. Porque as grandes mudanças costumam começar no modo como você trata os próprios impulsos. Você talvez esteja sendo chamado a interromper antigos automatismos que mantinham sua mente sempre ocupada, sempre alerta, sempre defendida. E interromper um automatismo é uma forma de liberdade. É como desligar uma máquina que fazia barulho demais para que você ouvisse sua própria alma. Hoje, a alma pede espaço. Ela não quer mais apenas sobreviver à maré. Quer aprender a navegar com discernimento,
Há uma sabedoria que nasce quando você deixa. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.